Boa noite, irmãos. Você está assistindo essa aula que foi gravada no final de semana aqui à noite para que você possa assistir nesse domingo pela manhã. Nós estamos na aula 8 do estudo de 1 Coríntios. Ela está sendo gravada pela minha possibilidade hoje de dar aula para vocês presencialmente. Eu espero que vocês desfrutem bem do assunto e se houver alguma pergunta para ser feita de algo que vocês ficaram em dúvida, vocês podem depois, durante a semana, me mandar mensagem ou entrar em contato diretamente comigo, ok? Eu vou compartilhar com vocês, então, o PowerPoint da aula de hoje. Nós vamos orar e vamos, então, para a nossa aula 8. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela vida de cada um de nós que estamos aqui assistindo essa aula hoje. Agradeço ao Senhor pela tua palavra que nos edifica e nos transforma. Agradeço ao Senhor pela tecnologia que nos permite essa interação, que nos permite estarmos juntos, mesmo quando a distância não nos possibilita a proximidade. Guarda-nos nesse dia, abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, lembrando que nós estamos, que eu já expliquei para vocês outras vezes, a carta aos Coríntios é dividida em dois grandes blocos. Esse primeiro bloco do capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 6, versículo 20, trata de Paulo respondendo às informações que ele recebeu das pessoas da casa de Cloé, ou de Cloé. Essas informações eram sérias a respeito de divisões que havia no meio dos coríntios e a respeito de problemas morais que haviam na igreja. Então, antes de responder a carta que os coríntios tinham enviado, Paulo responde sobre essas informações. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai estar tratando do assunto da igreja dividida, e depois, sim, ele vai tratar da questão da imoralidade, do litígio, que eram consequência dessas divisões, consequência da crise de autoridade dele, Paulo, e, por consequência, a crise da autoridade da própria palavra e de Deus sobre a vida dos coríntios. Nós já vimos, então, essas subdivisões, esse trecho aqui do 1:10 ao 4:21, nós já vimos a divisão em torno de líderes por causa de sabedoria, já vimos o evangelho, a contradição da sabedoria humana, subdividido nessas três partes. Vimos na semana passada o estudo sobre a sabedoria de Deus revelada pelo Espírito, do capítulo 2, do versículo 6 ao 16, e sobre ter o Espírito dividido, capítulo 3, versículos de 1 a 4, é o que a gente vai ver hoje. Então, a questão de sobre ter o Espírito e estar dividido, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Qual que é a ideia central daqui? Então, no capítulo 1, versículo 10, Paulo começa então a abordagem desse ponto, falando das divisões que tinha no meio deles. Então, a primeira coisa que ele falou das divisões. Depois ele passou a falar sobre sabedoria, da cruz, da mensagem da cruz, a sabedoria da cruz versus a sabedoria humana, e agora ele retoma de novo o termo de divisão. Então, parece que ele começou a falar de divisão, aí resolveu falar de sabedoria, agora volta a falar sobre divisão. Não, na verdade, ele está construindo um raciocínio em que ele fala da divisão como um problema que havia, ele mostra o motivo dessa divisão, que era uma questão das pessoas estarem se apegando à sabedoria humana, ao invés de se aterem à mensagem da cruz, que era a sabedoria de Deus, que para eles era loucura. E agora, então, ele vai retomar a questão da divisão. Paulo, então, para ele, a busca da sabedoria humana era a base da divisão dos coríntios e afetava a maneira de pensar dos coríntios e de agir dos coríntios. A maneira como nós enxergamos e entendemos o Evangelho influencia a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Ah, isso acontecia porque essa busca de sabedoria humana removia do Evangelho tanto a finalidade dele quanto o poder do Evangelho. As pessoas estavam colocando de lado aquilo que o Evangelho poderia transformar nas suas próprias vidas e apegando à sabedoria humana. Então, Paulo vai tratar nesses 4 versículos sobre ter o Espírito e estar dividido.
O que significa ter o espírito e estar dividido? O que Paulo vai dizer aqui é que uma opção anula a outra. Eu não posso ser uma pessoa espiritual e andar segundo a vontade desse mundo, nem posso ser uma pessoa desse mundo e andar segundo a vontade do espírito. O trecho, então, que nós vamos ver hoje está aqui na Nova Versão Internacional, capítulo 3, versículos 1 a 4. Paulo escreve assim: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? O que acontece aqui? Paulo vai colocar da seguinte maneira: se você pega esse início, esses dois primeiros versículos, Paulo os chama de irmão. Quando ele os chama de irmãos, ele na verdade está identificando como crentes. E a maneira como Paulo escreve aqui deixa muito claro que ele não está escrevendo para um grupo que estava dentro da igreja de Corinto com essas divisões. Paulo está escrevendo para toda uma igreja. E ele diz: eu não pude falar. Ele traz então o argumento agora de volta para ele. Veja que eu falei com vocês que um dos problemas que estava acontecendo aqui é que Paulo estava, na verdade, fazendo. O problema da igreja de Corinto é que ela estava contra Paulo. É isso que ele está tratando aqui. Então, depois de ter tratado a questão do que acontecia com eles, ele traz para ele o argumento: diz, eu não pude falar a vocês, não lhes pude falar. O uso aqui, Paulo faz um uso de tempo verbal do grego que a gente chama de aoristo, que ele deixa claro que ele está falando do tempo em que ele tinha estado com eles quando estava em Corinto. Ele não está falando do tempo dele agora, neste começo aqui, ele vai falar isso, mas ele está falando do tempo que ele esteve com eles. Então, ele não estava falando isso, não lhes pude falar como espirituais, por conta daquilo que as pessoas da casa de Cloé falaram para ele. Ele está falando daquilo que ele vivenciou quando ele estava com os coríntios. Embora ele diga que não pôde falar a eles como espirituais, ele não nega o fato de que os coríntios têm um espírito. Tanto, como eu disse, ele os chama de irmãos no começo dessa passagem. Mas o comportamento deles era um comportamento contrário a pessoas que têm o espírito. Ou seja, eles pensam e eles vivem como pessoas que estão fora da fé. Se você liga esse versículo aqui com o versículo anterior, que é o final do capítulo 16, veja, nós que recebemos o Espírito temos de fato a mente de Cristo e compreendemos a sabedoria da loucura de Deus. E eu, da minha parte, irmãos, não pude falar a vocês como pneumaticói ou pessoas do Espírito. Então, se você une as duas coisas, é isso, um versículo e outro. Quer dizer, nós que temos o Espírito, Paulo está dizendo a eles que eles têm o Espírito, mas ele não pôde falar a eles como pessoas que tinham o Espírito. Esse é o cerne que Paulo vai tratar aqui. Bem, olhando por outro lado, esse mesmo versículo que nós citamos aqui, a palavra então espirituais é a palavra pneumatikoi. Eles se achavam muito espirituais. Os coríntios tinham, como a gente vai ver nos estudos futuros dessa carta, a presença da manifestação do dom do Espírito na vida deles, e existe uma ênfase muito grande à questão de línguas. E os coríntios achavam, como eu já falei algumas aulas atrás, que eles já tinham chegado lá. Eles estavam num nível de espiritualidade elevado, tão elevado, que eles estavam completamente dissociados das coisas que aconteciam aqui. Isso fazia com que eles julgassem, inclusive, o próprio apóstolo Paulo. Então, eles se achavam muito, mas Paulo, e quanto a Paulo, eles não tinham essa certeza.
Eles se achavam, inclusive, superiores a Paulo e aquilo que Paulo lhes ensinava. E Paulo diz que não tinha, não podia, não pôde falar a ele como espirituais, mas falou a ele como carnais. Bom, aqui nós vamos ver aparecer uma sequência de palavras ligadas, traduzidas como carnais ou como mundanos. Então, ah, primeiro a gente precisa tentar entender o que Paulo faz um jogo de palavras aqui, que é interessante a maneira como ele usa. A primeira vez que aparece essa palavra aqui, carnais, a palavra que o apóstolo Paulo usou aqui é a palavra sarkinoi. Eles tinham desprezado a existência física deles atual em carne, tanto que eles entendiam que o que eles pecavam na carne, a imoralidade deles, não afetava a vida deles. Eles não estavam pecando, porque o corpo, na verdade, ia ser destruído mesmo. Então, e não havia pecado nisso. Então, eles tinham desprezado até a sua existência física atual. Isso a tal ponto deles negarem uma futura ressurreição da carne. Veja ao que ponto eles chegavam. Porque quando você vai ver no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 12, Paulo escreve: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dentre os mortos? Então, eles estavam negando a sua natureza carnal a ponto de negarem, inclusive, uma ressurreição futura. É por isso que Paulo usa aqui: falei a vocês como carnais, como sarkinoi. É uma atitude que eles estavam tendo aqui. Então, o que se entende estudando essa passagem? Primeiro, que Paulo está falando isso para eles porque eles se achavam muito. E é possível que eles tenham realmente comunicado a Paulo na carta que mandaram ou de alguma outra forma que eles estavam inclusive duvidando da espiritualidade do próprio apóstolo Paulo. Lembra que eu já falei para vocês também em algumas aulas que a questão de Paulo ser alguém que se dizia que era espiritual, mas que vivia na pobreza, que vivia sendo perseguido, que vivia sofrendo todas as dificuldades, era visto por eles como um demérito. Então, eles devem ter comunicado a questão de Paulo que não achavam ele tão espiritual assim. Mas Paulo responde então a eles que, da perspectiva dele, Paulo, ele não pôde falar a ele como os espirituais, porque eles eram o oposto, eles eram carnais. Entenda, Paulo está falando aqui com ironia. Ele está usando de ironia para falar com eles. Por isso, quando a gente chega aqui, a gente vai comparar duas aparições da palavra carnais. Então, aparece no versículo 1, quando Paulo diz, usa sarkinoi, como eu falei para vocês, e esse sarkinoi aqui, ele enfatiza os lados humano e físico da existência, em contraste com o lado espiritual. Por isso que Paulo escreve, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Então, esse sarquinó, ele enfatiza o lado humano. Mas no versículo 3, Paulo escreve, porque ainda são carnais, tá? Ele usa aqui uma palavra que é parecida, mas é a palavra sarkikoi. É uma palavra que tem conotação ética, ligada ao comportamento, ligar a viver sob a perspectiva da era presente, motivado pela pecaminosidade. Então você veja que Paulo faz um jogo de palavras para dizer a eles que, primeiro, eles se acham espirituais, mas na verdade eles são carnais, eles têm um corpo físico e que eles estão negando. E além de ter um corpo físico, eles ainda vivem sob a perspectiva dessa vida de modo pecaminoso. Paulo está usando as palavras para fazer uma certa ironia. Imagina alguém que diz assim: Eu sou o tal. E você chega assim e coloca para ele: Você não é o tal. Você, pelo contrário, você é muito diferente daquilo que você pretende. E usa algumas palavras no sentido de enfatizar que a pessoa não é aquilo que ela acha que ela é. Então, esse é um ponto interessante da gente sempre trazer isso para a nossa vida, no sentido de entender que a verdadeira espiritualidade
ela não é refletida por a gente achar que a gente é algo que a gente não é. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, o desenvolvimento da nossa espiritualidade deve nos transformar em pessoas mais humildes. Se nós estamos nos transformando em pessoas mais soberbas, algo tem de errado com a nossa espiritualidade. Então, é, isso é algo que a gente precisa sempre aplicar na nossa vida. Continuando ainda nisso, a gente pode tirar outra coisa. Veja, quando a gente faz agora uma comparação entre esse carnais, o sarquinoi, que Paulo cita aqui, com uma outra vez que, porque você deve pensar, ele está falando de corpo físico, então ele está falando das pessoas, é como se ele dissesse, é, vocês não são espirituais, então vocês são umas pessoas sem o espírito. Não é isso que ele está dizendo, que eu já falei para vocês. Paulo não diz que eles não têm o espírito, ele disse no versículo 16 do capítulo 2 que nós que temos o espírito temos a mente de Cristo. Então, aqui tem mais uma prova que ele não está falando que eles não são crentes, que eles não são espirituais. Porque quando você vai para o capítulo 2, versículo 14, ele escreve o seguinte: ora, a pessoa natural, o que é a pessoa natural? É aquele que não é crente. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo usa aqui o termo psiquikoi, e no outro ele usa o termo sarkinoi. E essas palavras não são sinônimos. Paulo não usou duas palavras, então ele não está dizendo nesse versículo 1, e eu estou enfatizando isso para vocês, porque esse é um erro que muitas vezes você vai ver na interpretação dessa passagem, que Paulo está dizendo que os coríntios não eram crentes. Essas palavras não são sinônimos, então ele não está usando isso para carnais para dizer que eles não eram crentes. A mudança de palavras que Paulo faz aqui é totalmente intencional. Ele usou, então, psiquikoi no capítulo 2, versículo 14, para descrever uma pessoa sem o espírito, incapaz de acompanhar os argumentos que ele usava, porque para ele seria loucura. Assim, ele não podia chamar os coríntios de psiquikoi, mesmo que eles estivessem agindo como pessoas que não têm o espírito. Com essa mudança, Paulo não só ele não acusa os coríntios de não ter o espírito, mas ele força os coríntios a encarar a situação. Olha, vocês são espirituais, mas vocês estão agindo como pessoas que não têm o espírito. Então, o que Paulo está querendo aqui não é, como eu já enfatizei para vocês, criar classes de crentes, crentes carnais e crentes espirituais. Não. Também a intenção dele não é dizer que aqueles coríntios perderam a salvação e deixaram de ser pessoas que tinham espírito e passaram a ser pessoas sem o espírito, nem ao menos acusá-los de não ter o espírito. A intenção deles é chamar a atenção dos coríntios que tinham o espírito de que a maneira como eles estavam vivendo não era compatível com o reino, chamá-los ao arrependimento e chamá-los à mudança de atitude. Essa é a intenção dele quando coloca essas palavras aqui. Mas ele chama de crianças em Cristo. Então, será que ele não está criando aqui uma escala de valores? Bom, Paulo usa aqui, existiam duas palavras gregas que poderiam ser traduzidas como crianças, népios e teknon. São palavras diferentes aqui. Então, quando Paulo aqui escreve, ao dizer que quando esteve entre eles não pôde dar alimento sólido, mas sim leite, ele está se referindo agora ao que ele falou deles como crianças. Então, no mundo antigo, naquele tempo de Paulo, essa figura de crianças e pessoas maduras era comum de ser usada pelo avançar no entendimento. Mas essa não é a intenção de Paulo aqui.
Paulo, nos textos, quando ele quer falar a respeito de filhos, de crianças, no sentido positivo, ó, vocês são meus filhos na fé, vocês são crianças, ele usa sempre a palavra teknon, mas quando ele vai falar aqui, ele usa a palavra népios, que é uma palavra que quer dizer isso mesmo, criancinha, bebê, que tem uma condição, a palavra tem uma conotação negativa. Imagina você diante de um adulto fazendo uma pirraça, você fala, deixa de ser criança. Você está usando uma conotação negativa. Paulo está usando aqui uma conotação negativa. Ele está dizendo para eles o seguinte: o comportamento de vocês não é um comportamento de adulto, é um comportamento de criancinha. É como se ele dissesse isso. Por que que Paulo coloca isso? De novo, eles se achavam muito, e Paulo muito evoluído, que eles eram adultos, que eles eram experimentados, e que, portanto, eles precisavam de alimento sólido. E o que Paulo ensinava era muito leitinho. Paulo, então, está usando palavras deles, leite, essas coisas, todas palavras deles, para poder dizer que assim, vocês não são adultos, vocês são crianças. Porque se vocês fossem adultos, vocês não estariam agindo da maneira como vocês estão agindo. Vocês têm o espírito, mas estão agindo como pessoas imaturas. Tá? Então, se eles estivessem agindo como pessoas espirituais, eles não seriam, portanto, bebês. Se eles estivessem agindo como espirituais, eles agiriam como uma pessoa adulta, como uma pessoa que tem o discernimento do espírito, que age uma vida no espírito. Eles se veem como espirituais, e eles são espirituais, em certo sentido, eles são espirituais, eles têm realmente o espírito, mas no pensamento e no comportamento, eles demonstram ser crianças. Da mesma forma da mesma forma que se veem como pessoas crescidas, e deviam demonstrar que eles estão em Cristo nas atitudes dele. Sobre o leite, que Paulo diz aqui, dei-lhes leite e não alimento sólido, a ênfase de Paulo aqui, quando ele escreve, ao considerarem o ensino de Paulo leite, eles mostram que eles mesmos são bebês. Eles abandonaram o evangelho por algo que parece ser sólido, mas que não tem nenhum valor nutritivo. Eles não precisam, então, mudar de alimento, eles precisam mudar a perspectiva deles. O que Paulo quer deixar claro é que o problema deles não era simplesmente de dieta espiritual que eles tinham recebido. A preocupação dele não é que eles progridam de um ensino rudimentar e básico da fé para um ensino mais profundo, mas que eles abandonem o comportamento infantil e valorizar o leite que era dado por aquilo que ele é. O leite que era dado, que eles diziam que era leite, é alimento sólido, porque a cruz de Cristo é leite, como uma boa nova da salvação para aquele que crê, e alimento sólido, porque aquele que compreende a cruz de Cristo entende o que é necessário para uma vida cristã centralizada na cruz de Cristo. Um dos grandes problemas que a gente enxerga, inclusive na igreja de hoje, é as pessoas não entenderem o que significou exatamente a cruz de Cristo. Pessoas acharem que precisam fazer coisas para conquistar o favor de Deus. Pessoas, e não as pessoas entenderem que precisam agir de uma forma agradável a Deus por amor àquilo que ele fez. As pessoas pensam, não, eu tenho que cumprir tudo aquilo que a palavra manda para que Deus possa se lembrar de mim, para que Deus possa me abençoar, para isso, para aquilo. Não. Ah, Deus nos corrige quando nós estamos andando de maneira errada, mas não é por agir certo que nós somos abençoados. Não é uma troca com Deus, esse não é um sentido de uma troca. Deus nos abençoa porque Deus nos ama. E e às vezes as pessoas não entendem corretamente a cruz de Cristo, que Deus, quando deu
o Cristo para morrer por nós, ele estava nos amando, amando sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada por isso. É o que Paulo escreve em Romanos. Então, essa falta de entendimento da cruz de Cristo faz com que muitas vezes a gente ache que determinadas textos, mensagens ou pregações baseadas na cruz de Cristo são leite. Eu preciso de conhecimentos mais profundos. No versículo 6, veja que Paulo escreve: no entanto, transmitimos entre os que são maduros, não, porém, sabedoria desse mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. No capítulo 2, versículo 6, ele diz que, que transmitiu a mensagem da cruz entre os que são maduros. Então, a mensagem da cruz é leite para os novos convertidos, é alimento sólido para aqueles que são maduros e aqueles que estão espirituais. Essa é a intenção de Paulo aqui. Morna Hooker escreve o seguinte: no entanto, embora empregue a palavra deles, a linguagem deles, Paulo está usando aqui a linguagem dos coríntios, espirituais, leite, alimento sólido. Então, embora use a linguagem deles, o contraste fundamental na mente de Paulo não é entre duas dietas bem diferentes que ele tem a oferecer. Não é que ele disse o seguinte: eu dei leitinho para vocês porque vocês eram muito novos na fé. Quando vocês crescerem um pouco mais, eu vou dar alimento sólido. Não é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo para eles que a questão não são duas dietas que ele tem para oferecer, mas entre a verdadeira comida do evangelho, com que ele os alimentou, e os substitutos sintéticos, que é a sabedoria humana, que os coríntios estavam preferindo. Essa é a ideia do contraste que o apóstolo Paulo quer fazer aqui. Então, ele vai continuar na mesma linha que ele começou no capítulo 1, versículo 10, para mostrar que o problema não é ele, Paulo, que eles estavam contra ele, mas o problema eram eles. Essa é a ideia que Paulo está alinhavando aqui. Paulo quer levar os coríntios a abandonar essa fascinação que eles tinham pela sabedoria humana e se voltar para o evangelho da cruz. O problema não estava na mensagem, mas naquelas pessoas daquela igreja que se colocaram numa posição tal que os impedia de ouvir e de compreender o que Cristo falava por meio de Paulo. Para e avalie a sua vida. Eu acho que a gente, já falei isso, vou falar de novo, porque a gente precisa sempre ouvir. A gente, às vezes, tem aquele hábito de olhar e falar: nossa, hoje a mensagem foi excelente. Ah, não, hoje a mensagem não estava muito boa. Realmente tem dias que a mensagem fala mais conosco, sem dúvida, isso é natural. Às vezes, a mensagem pregada, a maneira como ela é pregada, fala de uma maneira que nós compreendemos melhor e aquilo nos move mais. Mas veja, toda vez que a palavra de Deus é pregada e que a palavra de Deus é lida, a palavra foi pregada. Então, eu não tenho que ficar desanimado porque a palavra não está do jeito que me agrada. Eu sempre, todo aquele que prega, ele tem a obrigação de buscar o estudo, o aprofundamento, buscar o conhecimento para poder transmitir isso para a sua igreja e edificar a sua igreja. Mas se um dia a pregação for simplesmente a leitura do texto bíblico, ela já é suficiente para poder falar as nossas vidas. E nós não devemos ficar procurando o que muitas vezes acontece quando nós nos movemos por isso. É procurar pregações que mexam com as nossas emoções. Nem sempre quando a pregação mexe com as nossas emoções, significa que nós fomos verdadeiramente edificados por aquilo que Deus tem para nós. No versículo 2b e no 3, Paulo escreve então: de fato, vocês ainda não têm condições. Veja que agora ele traz para o tempo presente. Vocês ainda não estão em condições. Eles não estavam quando Paulo esteve no meio deles e continuam não estando.
Por quê? Porque ainda são carnais. Paulo vai usar de novo aqui a mesma palavra. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, Paulo coloca aqui o sarkikoi, que quer dizer uma atitude moral, uma atitude ética, andar na pecaminosidade, para dizer, vocês estão agindo, como você dissesse, vocês estão vivendo em pecado. E qual a prova que vocês estão vivendo em pecado? A prova é que tem inveja e divisão no meio de vocês. Isso não é prova, por um acaso, que vocês estão vivendo numa situação de pecado? A inveja e a divisão tem a ver com o que ele citou lá no capítulo 1, versículo 10, que ele vai citar de novo aqui, logo a seguir. As divisões e as discussões sobre líderes. Isso é um comportamento de quem vive na carne. O comportamento dos coríntios, então, desmentia aquilo que eles pensavam e o que diziam a respeito deles mesmos. Então, o trecho aqui, Paulo vai terminar com uma pergunta retórica. Quando ele diz, vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos, ele faz uma pergunta retórica. Essa pergunta, ela vai harmonizar com a afirmação que ele tinha feito no parágrafo anterior, no final do capítulo 2. Os que não têm o Espírito consideram o Evangelho loucura. E o comportamento de quem não tem o Espírito baseia-se do ponto de vista humano e egocêntrico, baseado deles mesmos. Os coríntios têm o Espírito, mas estão se comportando como quem não tem, agindo de maneira egocêntrica, agindo de maneira carnal. A palavra agindo é uma palavra aqui que é a mesma palavra que Paulo usa em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando ele diz: andem pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da natureza pecaminosa. Agindo, andando, maneira de viver. Então, a sua maneira de viver é uma maneira de viver mundana. Então, como prova que mesmo agora eles não compreendem a natureza do evangelho, como deveria acontecer com pessoas espirituais, Paulo traz como confronto para cima deles a inveja e a divisão que havia no meio deles. No versículo 4, Paulo escreve: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, para ilustrar as divisões e as invejas que estavam tendo no meio deles, Paulo usa a ilustração da divisão entre os coríntios. Ele então retoma o argumento que era um argumento citando aquilo que é um slogan dos coríntios. Só que agora ele omite Pedro e Cristo. Ele diz: sou de Paulo, sou de apóstolo. Isso não demonstra, segundo os estudiosos dessa passagem, nada muito especial. Paulo simplesmente quis trazer isso para ele e para Apolo, que pastorearam aquela igreja. Paulo foi o primeiro, Apolo esteve junto com ele e ficou um tempo depois. Mas ele não existe nenhum motivo especial para ele não citar Cristo ou Pedro aqui. Talvez Paulo simplesmente usou esse slogan dos coríntios como exemplo para poder corrigir uma ideia errada que os coríntios tinham. Bem, esse é o trecho que a gente tinha. E o que, que a gente pode tirar aqui para a gente poder de ensino para a gente? Mais uma vez, esse texto salienta o perigo de ser crente e viver como não crente, se afastando do evangelho, tornando-se crítico, achando-se mais do que na verdade é. Cuidado com o espírito crítico, com o espírito de achar tudo com problema. Geralmente, quando a gente é muito crítico, a gente pode estar se colocando acima dos outros. Então, cuidado com o espírito crítico. Observar as coisas com crítica e sempre críticas construtivas não tem problema. Mas a crítica negativa muitas vezes vem de um espírito que se coloca acima dos outros em qualquer situação. A segunda coisa, o conhecimento do Evangelho deve nos fazer a cada dia mais humildes diante da grandeza de um Deus
de insondável sabedoria e poder. Se isso não acontece com você, existe algo errado. Terceiro, esse texto não se presta à defesa de uma possibilidade de perda de salvação. E você vai encontrar algumas pregações na internet sobre perda de salvação que citam essa passagem. Ela não se presta a isso. Qualquer análise honesta, uma exegese bem feita desse texto, dentro do contexto, afasta completamente qualquer intenção do apóstolo Paulo de dizer que os coríntios estavam perdendo a sua salvação, ou tinham perdido a salvação, ou poderiam perder a sua salvação. Quinto, Paulo usa de ironia nesse texto. Embora ele use de ironia, quarto, eu pulei um aqui. É possível, então, ser um crente carnal? Não como classe de crente. Eu não posso pegar os crentes e dividir. Essa turma aqui que são crentes espirituais, são crentes carnais. Como classes, como possibilidade. Não, isso não. Mas como uma pessoa que, embora crente, precisa ser corrigida para mudar de comportamento, isso sim. Então, se eu sou crente, mas eu minto, eu não pago as minhas contas, eu não cumpro a minha palavra, eu, é, eu, eu vivo em pecado sexual, na verdade, eu estou vivendo como pessoas desse mundo. Eu sou um crente carnal? Não, eu sou um crente que está vivendo em pecado, precisa ser exortado para poder viver uma vida correta. Essa questão de crente carnal, ela é muito usada, às vezes, como desculpa. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Ele é um crente carnal, como se isso, a hora que ele crescer, ele vai melhorar. Não, ele é um crente que tá em pecado e precisa ser exortado. Esse é o ponto. Quinto, então, Paulo usa de ironia, mas ele não usa de linguagem de superioridade. Assim, corrigir os que têm andado na carne, corrigir os que estão em pecado, exige de quem os corrige humildade. É preciso ter humildade. Lembra sempre quando Paulo escreve: vós que sois espirituais, e quando você for corrigir alguém, vós que são espirituais, façais com o espírito de brandura. Ele diz que quando a gente vai corrigir alguém que está em pecado, cuidado para você não cair na mesma coisa. Então, a gente tem que sempre ter um espírito de humildade. E por último, pessoas espirituais devem andar no espírito. Andar no espírito é ter um estilo de vida de acordo com o espírito. Se agem de outra forma, são mundanos e são chamados a mudar de atitude. Para Paulo, continuar sendo mundano não é uma opção. A intenção dele é que os coríntios mudassem completamente de atitude. Bem, nós encerramos por aqui hoje e, se você tiver alguma pergunta, eu te convido depois a que essa pergunta seja mandada para mim por mensagem ou perguntada num próximo encontro que nós estivermos juntos. Eu agradeço vocês, agradeço vocês estarem assistindo essa aula hoje e que semana que vem a gente continue aqui com a nossa nona aula de 1 Coríntios. Deus abençoe o domingo de cada um de vocês e que hoje à noite todos os que estiverem aqui em Taubaté possam estar juntos para, em comunhão como igreja, celebrar o nome de Jesus Cristo. Até lá.